Pronto, gravando. Vai começar. Ok, não sei como é que essa telinha some ali, mas tudo bem. É o seguinte, então, vamos recomeçar aqui. Então, boa noite, é uma honra estar aqui para apresentar essa aula especial sobre escrita criativa. Eu sou a Janete Vieira da Silva, para quem ainda não me conhece. E, bom, eu fiz um levantamento dentro do perfil da mentoria, que agora se chama Ideia em Ação, né? Então, tem tudo a ver com a escrita criativa, porque atualmente é tudo que você pode escrever dentro de uma ideia criativa, mas que não seja técnico, que não seja copiado, cuidado com os plágios, e também já entra na atual conjuntura a questão das imagens, né? Como vocês veem na tela, eu coloquei alguns GIFs animados, tanto a questão da escrita no celular para o Instagram, quanto as campanhas de publicidade, a tendência é que tudo fique bem movimentado atualmente, né? Bom, a origem dessa escrita remonta ao século XIX, quando Edgar Allan Poe, um escritor de contos de terror, ele escreveu um poema chamado O Corvo, e logo em seguida ele escreveu a filosofia da composição para ele explicar minuciosamente esse poema, que é um poema extremamente melancólico, que fala da história de um homem que perdeu a amada e que está lá se lamuriando numa noite muito escura, sombria, o poema é todo sombrio. Então, essa escrita criativa passa essa emoção, né, do terror, daquela solidão. E, para piorar, aparece um corvo que fica repetindo a palavra nevermore, nevermore. As palavras nevermore quer dizer nunca mais, para dar aquele refrão mais mórbido ainda. Então, ele ficou marcado, né, como um ponto inicial aí da escrita criativa. E no Brasil, já bem mais tarde, em 1970, foi quando se originaram as oficinas literárias, e em 2010, com a criação do curso de escrita criativa pelo Departamento de Letras da PUC, eles conseguiram já dar um norte no sentido das pessoas serem capacitadas a redigir, fazer uma narrativa, poesias, criar textos técnicos, roteiro para cinema e também a dramaturgia. Bom, quando se fala de escrita criativa, há um filósofo inglês chamado Graham Wallace. Na verdade, ele não era um filósofo, né? Era um psicólogo social. Ele se baseou na análise de Henri Poincaré, que era um matemático e físico francês, que para poder criar essa separação da escrita criativa em 4 passos, que é importante, e que, se pararmos para pensar, tem muito a ver, né? Então, isso foi em 1926, ele separou a preparação, que corresponde àquela fase em que você pensa que vai escrever algo, você começa a fazer um levantamento de dados e evidências sobre aquele problema. Em seguida, você continua preparando o caminho para achar a solução, mas isso já se dá ao nível do inconsciente. Então, você precisa trabalhar naquele texto, mas deixar o texto respirar um pouquinho, parar de trabalhar no texto, fazer outra coisa e depois retornar. Porque o cérebro precisa descansar para que as ideias amadureçam. E aí, então, vem a terceira fase, que é a iluminação, que é quando se encontra a solução. Aí vem aquele clique, você consegue fazer as associações mentais para estabelecer essa escrita. E o último estágio, que seria a verificação, comprovação e validação de ideias, em que você termina o texto, publica, faz as revisões. Bom, e para que serve a escrita criativa? Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. E, basicamente, a comunicação ela tem que ser clara. E, atualmente, com a concorrência de vários meios de comunicação em que se usa imagem, é preciso inserir texto e imagem. Então, você consegue melhorar a comunicação no sentido de inovar na forma de apresentar os produtos e serviços. Você consegue também estruturar novas ideias sem perder linha de raciocínio. Por exemplo, é muito comum
a você assistir algum filme em que a narrativa se dá num determinado período e de repente se perde ali uma conexão, chega no final do filme, você fica com aquela sensação de, ué, onde está o resto, né? E, por exemplo, é possível fazer terapia também com a escrita criativa. Há um caso de uma senhora com Alzheimer, isso foi publicado no portal Só Notícia Boa, em que o neto teve a ideia de fazer a avó escrever cartas para as amigas, para forçar a memória a funcionar. Ele tira foto e envia pelo WhatsApp. E aí a memória dela está voltando. Então é uma terapia também. Você pode usar a escrita criativa também na publicação de livros. É comum as pessoas que escrevem blog, depois de algum tempo, todo aquele material acumulado, se ele tem um teor para publicação e aparece alguém interessado em divulgar isso, é interessante, né? Um exemplo é aquele livro Toda a Prosa, da Adriana Sidor. Ela tem um blog chamado Mil Compassos. E ela escreveu vários anos, até que alguém viu os escritos dela e falou assim: por que você não publica? Ela é lá do Rio Grande do Sul. E ela publicou Toda a Prosa, um livrinho bem legal, né? Uma outra forma também de trabalhar com a escrita criativa é trabalhando com o marketing de conteúdo, que são os copywriters, as pessoas que fazem as escritas persuasivas para anúncios, que tem muito a ver com carreira fora da caixa, atual, ideia em ação. Bom, então, além de ganhar dinheiro, também você pode causar efeito e emoção. E como que é isso? Você precisa ter um livro que prenda a atenção do leitor do início até o final, como, por exemplo, A Menina que Roubava Livros. Esse livro, do Marcus Zusak, é um australiano. Ele escreve uma narrativa sobre a menininha, esqueci o nome dela agora. Ela é adotada por um casal de alemães, eles estão em plena guerra, e a história é narrada a partir do ponto de vista da morte. E você fica o tempo todo preso do início ao fim naquela narrativa. E ela roubava livros porque ela não sabia ler. E o primeiro livro que ela achou na neve, na verdade não era um roubo, era e não é. Ela acha um livro na neve de um coveiro e é o primeiro livro que ela lê. E é um livro, um filme lindo. Não vou contar mais nada para não dar spoiler, mas vale a pena. Então ele causa um efeito, ele causa emoção, e basicamente o livro e o filme não tem muita diferença, né? A escrita criativa também é usada em textos de anúncios lá desde a década de 90, 50, quando a televisão começou no Brasil, né, já se usava, e basicamente no mundo todo. E, por exemplo, eu separei alguns anúncios aqui interessantes. Por exemplo, a Tramontina, quando ela cumprimentou o Internacional, que havia recebido o título de campeão no Mundial de Clubes em 2006, ela faz a propaganda dela dizendo: o Inter foi até o Japão fazer picadinho do Barcelona e nem precisou dos nossos talheres. Ou seja, ela não divulga hora nenhuma que tipo de talher, mas só de ser um Tramontina e você associar talher, picadinho, ela faz a homenagem e ao mesmo tempo já mostra o peixe dela. Uma outra forma de anúncios estratégicos é usar, por exemplo, o que essa empresa Garcia e Associados fez. Um cliente deles havia falado um palavrão em público e eles, para corrigir aquele problema, eles criaram um anúncio trocando uma letra da palavra e puseram: não fazemos anúncios de merda, que automaticamente já chama atenção, porque a pessoa já pensa: que é isso, né? E um anúncio que eu lembrei agora, da Magazine Luiza, na época foi das Olimpíadas, a Luísa carregou a tocha num determinado momento e por algum motivo ela tropeçou, não me lembro, ela caiu. E aí foi aquele auê: a Luísa caiu. E quando a Luísa caiu, o que ela fez? Ela sofreu uma queda em público, todos, né, os países assistindo. Ela aproveitou o momento e disse: a Luísa caiu e os preços caíram. E ela usou aquele momento para vender muito. Então, foi uma jogada de marketing muito boa. No caso da Bloco, que é uma agência de publicidade, de marketing, o site deles tem essa frase: quem divulga amanhã não é concorrência hoje.
Então, eles dão o recado do que eles fazem dentro de uma frase curtinha e que é o cartão de visitas de quem abre o site. No caso da felicidade, uma questão de dormir, isso é um pensamento de publicitário, porque é sempre importante ter alguma frase que conecte com as pessoas. E realmente, gente, dormir é algo que faz falta para qualquer pessoa. E finalizando, aí nessa linha dos textos e anúncios, você pode fechar um grande negócio sem uma boa propaganda, o seu. Então, eles conseguem persuadir o cliente a pensar em fazer um anúncio com eles, né? Outra forma de se usar a escrita criativa é por meio da intertextualidade. O que é isso? Você pega um objeto comum e associa o uso daquele objeto comum ao que você quer divulgar. Então, a McDonald's usou essa campanha lá na Suíça, em 2010, associando as faixas de pedestre às batatinhas fritas. E lançaram o McFries na época. E a Kit Kat, da Nestlé, a forma da barra de madeira do banco tem o aspecto da barrinha do chocolate. Então, você consegue usar algo que existe para linkar com o produto. Uma outra questão interessante foi a Montbijou, da Bombril, que tem a ver com a delicadeza das mãos, né? O produto não agredia as mãos, e o Carlos Moreno apresenta muito bem essa caracterização da Mona Lisa. Então, eu gostei muito de trazer essa imagem para vocês, que foi uma forma criativa de fixar o produto da Bombril associado a algo de classe, né? Bom, a intertextualidade também, no caso desse banner de anúncio da temporada da Law and Order, que é uma série americana policial, eles aproveitaram uma luminária existente, um muro, e criaram esse anúncio que ficou super legal, algo que existe, aproveitado para chamar a atenção do produto. A Havaianas foi uma época de comemoração da Semana de Arte Moderna, em 2012, então os 90 anos, eles aproveitaram o quadro Abaporu da Tarsila do Amaral para colocar uma chinelinha Havaianas no quadro e dar essa imagem que fixa, né, na memória. Essas aqui, isso também era muito comum na década de 90, mais ou menos, 80, 90. Eu lembro que havia muita coisa. E essas campanhas já são mais recentes. Então, as coisas retornam, né? Como diz o papai, a moda é cíclica. A publicidade também se recicla, né? Se volta ao passado. Então, esse tipo de comparação, né? De associação, de Quiabo Veste Prada e o Coentro Levou, Horta de Elite, Chuchu Rec, então filmes que marcaram uma época, que marcaram o imaginário das pessoas, associado ao nome, ao produto principal da hortifruti, que são justamente os legumes e as verduras. Os anúncios persuasivos. Eu separei essa foto do Neil Patel, por quê? Ele trabalha com SEO, que é aquele sistema de busca, de otimização, né, de campanha, em que você coloca palavras-chave no seu negócio para ele ficar no topo do Google, no topo do Facebook Ads, né? E quando eu digitei anúncios persuasivos, a maioria das fotos que apareceu eram campanhas dele com a foto dele. Então eu quis colocar, porque se nós usarmos o SEO para fazer as nossas campanhas, nós conseguimos também ter muita visibilidade. Então, a primeira foto à esquerda é uma representação do Facebook Ads, que é uma plataforma de negócios muito importante atualmente. O Google AdWords, né, que você se destaca, você no topo do Google. Então, quando você digita o nome lá do Neil Patel, acho que é esse o nome mesmo. Desculpe se eu não falei corretamente. Então, aparece já o nome dele lá, em primeiro lugar, né? E essa ideia do imã, né, da persuasão, que é o que atrai, nós temos que pensar na escrita criativa nos nossos anúncios justamente para atrair, não é? A Karina faz muito bem, né, as campanhas dela no Instagram, eu acho muito interessante. Bom, a outra forma também de usar a escrita criativa pode ser por meio de imagens apelativas da conscientização. Pensa numa sensação horrível de um animal pegando fogo.
né? Então, essa campanha de petição da Change.org e o Save the Rhino, que é o Nothing we do will never bring them back. Nada que fizermos os trará de volta. Então, na época, eles estavam fazendo a campanha para salvar os rinocerontes. Então, é uma imagem que impacta, não precisa de muitas palavras, e você consegue passar uma mensagem. Outra interessante é a metáfora, né? A metáfora do anúncio. Por exemplo, as duas árvores formando aí uma espécie de pulmão com que, se quer continuar a respirar, comece a preservar. Aí só tem um mito que o pessoal explora até hoje, que é a questão da árvore ser pulmão, né? Alguém na década de 80 disse que a Amazônia era pulmão do mundo, mas na verdade não é. Que a árvore, quando ela é adulta, ela consome praticamente a mesma quantidade de oxigênio e de gás carbônico que ela produz. Então, ela não libera o oxigênio. O que seria um ótimo produtor de oxigênio no mundo são as algas, que são os únicos entre os seres que absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio. Mas o mito do pulmão ainda é associado nas campanhas, tanto que eles usaram nessa campanha da SOS Mata Atlântica. E outra forma de metáfora é dizer que o seu cachorro vai sair um gato depois de passar por um banho e tosa, né? Que quer dizer que ele vai sair lindo, não necessariamente o gato, né? Bom, então eu passei assim bem rapidinho algumas questões sobre a escrita criativa e agora chegou a hora de brincar um pouquinho com vocês. Escrita criativa, ela pode ser feita, por exemplo, você pegar vários post-it e escrever palavras soltas e depois pedir para alguém pegar essas palavras e formar, por exemplo, uma frase. Você pode ter uma ideia de um negócio novo, você pode criar um produto novo, né? Então, eu não sei se todos estão vendo as instruções, mas basicamente nós vamos escrever frases com os itens que estão no quadro a partir do dia e do mês do aniversário. Então, por exemplo, eu sou do dia 3 de abril. Então, eu vou lá na coluna, onde está o número 3, número 4, e vou juntar as palavras. Então, no meu caso, as palavras do dia 3 do 4, eu achei a primeira palavra e a coluna imediatamente seguinte, eu pego todas as palavras para usar. Então, eu criei a frase: Paulo é um coach que tem a força de um leão para orientar os seus clientes. Ele ama anotar em seu caderno os hábitos de uma pessoa saudável para se inspirar em sua missão secreta. Então, basicamente, eu não consigo sumir com essa barrinha daqui de cima, mas vamos lá. Basicamente, é o mesmo enunciado. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou precisar interromper a transmissão para que vocês anotem, né? A Karina está me ouvindo? Alguém? O que você precisa, Janete? Todas as pessoas que estão ouvindo, que eu não sei quantas são, por exemplo, a data de aniversário de vocês, dia e o mês. Ó, tirando você, a gente tem 9 pessoas aqui na sala. Ok. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou do dia 3 de abril, né? Então, o dia do mês. O dia do mês aqui, ó, 4, coach. Então, 3 de abril, mês 4, coach. E o dia perdão, gente. O dia do nascimento, saudável. E o meu mês de aniversário, 4. Então, saiu saudável, missão secreta. Só que na coluna aqui, eu tenho caderno, leão, saudável, coach e Paulo. Por isso que eu fiz aquela frase: Paulo é um coach que tem a força de um leão para orientar os seus clientes. Ele ama anotar em seu caderno os hábitos de uma pessoa saudável para se inspirar em sua missão secreta. Então, com palavras praticamente desconexas, eu consegui criar um texto que poderia virar uma história. Então, cada linha contém objetos na primeira linha, a segunda, Uma observação. animais.
Ah, Você fez pensando em cada uma aí ou você pegou essa imagem em algum lugar, essa tabela? eu vi uma brincadeira, eu me inspirei no Esquilo. O Esquilo é uma plataforma parecida com a Kindle, Ah, que veio com algumas palavras para a gente criar nome de livro. E aí, baseado no dia e mês. Só que eu achei que para a gente criar nome de livro não ia conectar conosco. Como nós somos alunas da Karina, Ideia em Ação, eu imaginei, e se eu usar esses dias do mês com palavras, misturando animais, objetos, profissões, para criar algo mais difícil e talvez criar uma história, mulher, né? você é top, né? Já falei, né? Obrigada. E aí, olha só, a Karina nasceu Ah, quando? então, o meu é 16 de dezembro, da Alvi. Cadeira Tubarão é o meu perfil, executor, criativo, arquiteto. Eu falei, será que ela se inspirou na gente? E Não, Joana, talvez meu coração é a casa da mãe Joana. Vou pensar aqui o que eu vou escrever. Mas não. daí o embaixo aqui daí é só o mês, né? Porque no meu 16 do 12. Então eu só vou usar o meditando e realizando. É, isso não tem muito a ver comigo meditar. Ah, Mas mas tem, você ora? Você eu é uma mulher que oro. Eu não ora. faço aquelas meditação da yoga, né? Mas eu faço oração, eu oro. É. E aí Então você daí eu só consegue uso esse criar uma 12. frase com a coluna 16, 17, 18, 19, 20 e 12? Vamos dar um tempo para as meninas? Vamos, meninas, vocês entenderam? Vamos aí um exemplo. Ó, a gente está com um visitante, a Tamara. Fala, Tamara. É Tamara ou Tâmara? É Tâmara. É Tâmara. 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 Não é Eu... demais. É igual a fruta, é igualzinho. É, né? Deixa eu ver se eu entendi então. Tá, é a data do meu aniversário, mais o mês. E aí eu tenho que usar a palavra que está na minha coluna do dia do aniversário, é isso? Ah, tá, porque eu já tinha feito uma aqui, mas tá bom, então vou mexer. E o do mês, só usa o quadradinho do mês embaixo, né? É, só do mês. É, eu coloquei sim, porque seria o complemento de frase. Cada um tem um complemento de frase. Pode até ser que alguém seja o mesmo mês, mas o dia talvez não coincida, né? E a ideia é a criatividade. Por exemplo, se eu dissesse assim, papagaio cor-de-rosa, você ia criar uma frase com papagaio cor-de-rosa, E tem que né? ser na Deixa- ordem, Janete, ou pode mudar a ordem das palavras? Você pode mudar a ordem das palavras. Eu fiz na ordem porque no meu cérebro ficou mais lógico de fazer. Mas vocês só não podem, por exemplo, colocar plural, né, para dificultar. Então, se é arquiteto, é arquiteto. Você dá um jeito Tá. da Joana encontrar um arquiteto, fazer alguma coisa, entendeu? É para dificultar. Deixa eu minimizar aqui para não atrapalhar. Vamos marcar um tempinho? Isso, pode marcar aí. 5 minutos dá, né? Dá? Então tá, começando agora. Eu pensei em algo simples que vocês pudessem fazer, como uma pincelada do que é possível fazer por meio de uma escrita criativa. Janete, Sim, se a palavra estiver no masculino, eu posso transferir para o feminino ou não? não, não, é para dificultar mesmo. Tá bom. Essa ideia é Só uma boa para quem tem pergunta, as aluno. palavras têm que... Olá, Oi. as palavras têm que ser na mesma ordem
1, 2, 3, 4, ou eu posso botar para uma antes, outra depois. Pode mudar. Posso mudar Desde... a localização delas, contando que eu use todas. Use todas e do jeito que está aí. Se for gato amarela, fica... Você acha o amarelo por outra coisa. Entendeu? Certo, certo. Terminei aqui. Ah, rápida. Faltam 2 minutos. Pronto. Falta 1 minutinho. Dez segundos. Pronto. Terminou. Conseguiram? Sim. Conseguiram? Tô Sim. finalizando, peraí. Ô, gente, é um exercício bobinho. Ah, lá na brincadeira original, da Esquilo, é uma palavra e um complemento. Então, eu lembro que sai assim, por exemplo, a bruxa que pulava corda, o rato que dançava rock, umas coisas loucas assim que eu estou inventando agora. E nesse caso eu coloquei a mais para a gente ter uma narrativa mais longa, né? Nesse caso aqui do meu, que eu coloquei na ordem, né? Um coach com a força de um leão e tal. Mas se eu fosse destrinchar e transformar numa história, já era uma frase que dava um pontapé inicial para algo, né? Então, às vezes, eu fico na cozinha, que é o lugar que eu amo, para ter ideia. Estou lá batendo um bolo, de repente eu tive uma ideia, aí anoto. Então, é sempre bom a gente ter um caderninho, né, de notas perto,
para colocar, porque nunca se sabe quando você vai ter uma ideia genial. Como é que é aquele seu game, Karina? Tirando da cachola? Nível abrindo a caixola, o primeiro nível, né? Que vocês estão. Foi assim, né? Uma conversa com a Melanie. Foi. Muita coisa surge assim. Opa, peraí. A gente tem que. Algo. Quem que falou para mim? Que eu abri com uma pessoa e falei assim: nossa, carreira fora da caixa já existe, né? Já tem uma pessoa com esse nome. Daí a pessoa falou: Karina, saindo. Ah, Rita, saindo dessa conversa comigo, comece a observar a sua volta. E daí eu fiquei observando, daí saiu. Então, às vezes, né, sai do mais inusitado. Que nem eu achei muito massa aquele negócio do McDonald's, do Kit Kat, gente. Tô quase lançando o desafio para vocês lá na mentoria, em uma semana, bolar uma coisa diferente. Mas vocês não Que contam? legal. Que legal. Já saiu, né? O Tangaguru. Você quer me deixar louca, né? Só isso que eu te falo. Eu coloquei o desafio do canguru lá, vocês lá rapidinho. Falei, gente, que mulherada criativa, estão aprendendo. Ai, eu não esqueci dos desenhos, não, tá? É porque não A foi Janete ficou de possível. desenhar ele pra gente. De ontem para hoje eu não dormi, não. Virei à noite trabalhando. A Thelma e a Tâmara, né? Elas estão aqui como convidadas. Que a Janete, gente, ela além de escrever, ela desenha super bem. Né? Ela tem o livro dela, Menina que Viu a Lua, né? Quem quiser comprar dela, compra. É um livro muito legal para ler com os filhos. Também é bilíngue, né? A mulher é chique, bem. E eu coloquei um desafio para elas. Que bicho daria juntando canguru com galinha e tamanduá? E quais seriam os hábitos? Tiveram que inventar o nome do bicho lá e o que ele fazia. Saiu lá que ele era parente do ornitorrinco, o outro já era parente de galinha, cada um. Foi bem legal aí a criatividade. E a Janete ficou de desenhar, porque algumas colocaram bem a descrição: cabeça de galinha, barriga de canguru, os ovos ficam na bolsa. Muito legal. Sim. Eu lá. até vou anotar aqui de novo os desenhos para não esquecer. Gente, aí tá frio também? Eu tô com frio. Olha Bom, só, aqui tá aqui, ó, coloquei a gola aqui para esquentar o pescoço. Eu tô com um aquecedor aqui na perna. Ai, aperta, menina. Bom, então vamos lá, gente. As Vamos. meninas, leiam para nós a frase, vamos ver qual ficou mais legal, porque a Karina parece que tem uma mentoria agora às 8, né? Nós não vamos poder estender muito. Tem o Master Coach. Vamos lá, nossas convidadas, Thelma. Tá, vou ler o meu, tá? O meu aniversário é dia 26 de outubro, então é 26 e o 10, né? O meu ficou assim, ó. O meu gato subiu na mesa do meu escritório em casa e a Alexa caiu, enquanto eu estava falando com o meu contador no telefone sobre como estava sendo organizado os meus documentos. Virou uma bagunça. Que legal. Quem é a próxima? Vamos ver aqui. Opa, sumiu aqui. Tâmara? Oi, vamos lá. Eu vou te falar que eu também liguei pro contador, hein? Que legal. Eu sou do dia 28/7. Aí eu coloquei aqui, ó. Com seu tempo organizado, Alexia pegou o telefone para ligar para o contador e resolver seus problemas, para que, ao entardecer, estivesse livre para brincar com seu filho. Que legal. Tá vendo como as palavras te dão um norte, né? Aquele livro, tem um livrinho, é um livrinho caixa, chamado Escrita Criativa. Tipo os desafios que a Karina passa pra gente. Então, às vezes ele fala assim, pegue o dicionário, abra a primeira palavra que estiver lá, você monta uma frase com a palavra. Isso estimula o cérebro a criar. É muito bom. Às vezes a gente está sem ideia, até para o nome de um negócio, né? Eu estava na cozinha, assim, brincando com as coisas, de repente, eu tive uma ideia lá. Falei, gente, quem sabe, né? Eu vou fazer. Assim, do nada. Vamos lá, Áurea. Eu tô fazendo na ordem que está aparecendo aqui.
Olha o meu. O meu nascimento é 11 de fevereiro, 11/2. E, gente, agora... Olha, esqueci agora que eu vi o 2. Eu tinha visto e me esqueci dele. Mas pode passar uma outra pessoa, que aí eu vou... Gente, eu vi o 2 aqui, mas esqueci de escrever. Ah, tá bom. Então, vamos lá, Ellen. Rapidinho aqui, só para complementar. A Ellen ou então a Karina. Deixa eu ver quem mais. Pode ir, A Ellen. Jussarim, Pois vou eu. Ellen. Vamos lá. Acho que a Ellen não ouviu aí. Vai eu, então. O Eu tive meu que sair. é... Vai você? Pode ir, é que eu tive que atender a campainha, mas pode ir, depois eu vou. Tá. O meu é 16/12. Então, vamos lá. Joana estava em sua cadeira assistindo o filme O Tubarão. Era um filme criativo, porém não tão criativo como um arquiteto. Até porque nosso poder criativo floresce meditando e realizando. Gente, que legal. Ai, Isso aí, gostei. conta para nós, Ellen. Bom, meu aniversário é dia 6 do 3. Aí eu fiz assim. Maria era apaixonada por um lindo confeiteiro que vinha em seu cavalo de andar elegante lhe trazer bolos fresquinhos, deixando-os em sua mesa em formato do coração de fogo correspondendo a essa linda paixão. Gente, que romântico. Nossa, Muito legal. Agora Peraí que eu vou Deixa eu ler ler o aqui meu. de novo. deixa eu ver, tá faltando gente aqui. Ana Emília. Ana Emília, isso. Emília e depois a Áurea. O meu é 16 de novembro. Eu coloquei assim: Joana é uma arquiteta com seu lado criativo, perfil tubarão, que ama viajar pelo mundo e comprar coisas inusitadas, como sua cadeira indiana. Que legal! Olha só, a mesma coluna com outra solução. Vamos ver quem que é a próxima. acho que sou eu, não. É porque eu não consigo saber aqui. Bom, tentei dar uma arrumada, tentei dar uma arrumadinha aqui no meu. Então, eu sou 11/2, né? Aham, sim. Então, eu fiz assim. Antônio é um psicólogo feliz e realizado, pois vive um amor eterno com o seu cachorro. Sempre aos domingos, ele retira um livro do armário e os dois, né? Ele retira um livro do armário e vai para a varanda de sua casa e fica horas ali ao sol, a ler os livros. Que legal. Eu fiquei imaginando aquela varanda bem. com o solzinho, Pois é. porque eu tive que emendar aqui, né? Porque eu tinha esse amor eterno ali, eu tive que... Ai, não deu para... Esqueceu dele. Esqueci dele. Entendi. Agora falta a Jussarina e a Evelise. Ficou muito E a legal. Aline. Aline, Meninas? Jussarina e Evelise. Se elas não estiverem aí, então depois elas contam para nós lá no grupo. Meninas, então estão sim. aí? Estão. Eu Apareceu. Vamos lá, Vai, Ju. Deixa eu abrir aqui. Ai, deixa eu acender a luz. Hoje está de vermelho de novo? Ai, eu tô sempre com a... Ontem. Eu tô sempre com a mesma. A gente falou, gente, que mulher chique, esse vermelho tá lindo demais. Olha, eu tava deitada com a minha filha, eu não anotei. Eu só fiz e daí eu gravei, tá? Tá. Eu faço aniversário no dia 25 de outubro. Então, eu imaginei assim. Gabriel é um advogado vitorioso. Ele tem um escritório em sua casa com um computador. E a decoração é uma águia. Essa mulher Legal. é criativa demais, gente. Pensei nisso. Sem Tinha papel essa e águia caneta. difícil.
Nossa, a águia não combinou muito, mas meu pai tinha uma águia de decoração no escritório dele, daí eu lembrei. Olha só. Achei muito legal, adorei o exercício. Muito Pois bom. é, porque às vezes a gente está sem ideia, né? Eu lembro que a gente usou uma. Eu vou anotar aqui, 25 de outubro. Pronto, anotei. Isso. Muito legal. Aí o professor passou isso para gente, só que nós escrevemos 10 palavras em post-it, enchemos uma parede. E aí ele foi lá e fez assim, pegou uma palavra ali, uma palavra aqui, e falou assim: toma, 2 post-it, agora vocês criam um negócio. E o nome saiu Nossa. Saúde na Caixa. Ai, Que A gente legal. conseguiu criar um negócio para atendimento de idosos em casa. Foi muito legal. Legal. Nossa, Na Tudo que cabia numa arquitetura? caixa. No bootcamp do Sebrae. Legal. O bootcamp é super legal para quem está querendo abrir um negócio, está sem ideia. Ele dá uma turbinada muito boa. Aí você vai ver um pouco de Canvas, vai ver um pouco de storytelling, pitch, tudo isso. Muito legal. Legal. E é um Muito curso legal. baratinho. Você faz em qualquer lugar. Qualquer Sebrae que você consegue fazer. Quem mais falta? Eu tô preocupado com os horários da Falta Karine. Aline e Evelise. Isso, vamos lá, Oi, menina. gente, eu cheguei em casa agora há pouco, eu estava comendo, não consegui pescar o que era para fazer, agora que eu sentei. Então Para depois a pensar, gente, desculpem, imagina. Tranquilo. Aline, então. Então, Aline, entendido errado. Agora que entendi as palavras certas que eu tenho que pegar. Eu faço aniversário dia 28 de janeiro. Então saiu isso daqui, ó. Em busca do Vale do Arco-Íris, Alexia pega seu caderno, organizado com letras coloridas, lembrando justamente as cores do arco-íris. Ela sai de sua casa, pega seu telefone para registrar tudo o que aparecer em seu caminho. Ela lembra de seu pai. Ela lembra de seu pai. Ela registra tudo. Aliás, ele é um excelente contador de histórias. Ele irá adorar acompanhar essa aventura. Isso aí é mãe que assiste desenho válido, encantado. Desenho Pois que é. Mas a gente tem que fazer isso mesmo. Ficou super criativo, Aline. Legal. gente, é muito legal. Adorei. Vocês Também. perceberam que cada frase é como se fosse o início de um livro? Sim. Né? Então, às vezes, você fica pensando assim, não sei o que eu vou escrever. Vai escrevendo, vai escrevendo. Um dia desse, não sei o que eu estava fazendo na cozinha, aí me veio a ideia assim, jogo da realização. Aí eu mais que depressa anotei. Aí fiquei pensando, onde é que eu vou usar isso? Na minha mentoria. Na sua mentoria de escrita criativa, que eu já falei para você montar. Pois é. Né, Bê? Então Isso vamos pegar mesmo. esses últimos dias aí, ó, vamos chinelar. Porque é a E sua então, para cara. terminar, por causa do horário, né, para sermos pontuais, só falta mesmo a Evelise. A Evelise está fazendo ou só está assistindo, Evelise? Acho que ela está assistindo. Eu estou mais assistindo, mas posso tentar fazer joia. aqui no... Eu tenho que Qualquer eu sou do dia coisa. 27 de novembro. Então, eu tenho que pegar todas as palavras da coluna do 27 e mais o que está no mês 11, que é Viajando pelo Mundo, é isso? Isso, bem cara de Evelise. Bom, então, pois é. Então, vamos lá. Um gato estava ao telefone, tentando conversar com a Alexia. De repente, um contador muito organizado surgiu na tela, dizendo: gato, você está perdendo seu tempo, você deveria estar viajando pelo mundo. Oh! Que legal. Parece até aqueles mangás que eu amo. Sabe que eu vi errado, eu vi 11, o mês 11, que é armário. Eu achei que eu era gato no armário, falei, eu vou pôr ele em Nárnia, eu vou entrar no armário e vou pôr ele na... Amo Nárnia! Eu amo também, eu amo Também demais. gosto. Legal. Bom,
Então, para poder finalizar aqui, deixa eu só minimizar. Acho que não faltou ninguém, né? Não. Não tem nem jeito de eleger o mais legal, porque ficaram todos muito divertidos. Eu Ficaram. gostei de todos, muito legal, muito legal. E o interessante é que cada um, por exemplo, a Ellen, a Aline, né? As duas têm criança pequenininha, a Jussarina também. A imaginação delas levou para o lado lúdico, né? Que eu imaginei um filminho de criança na hora que eu escutei. Da Evelise também, eu fiquei imaginando aqui um desenho. Da Tâmara foi super legal. Eu não consigo lembrar todos, não, gente. Da Thelma, enfim, né? Não dá para dizer qual foi mais legal. Ô, gente, essa do contador cair para mais de uma pessoa foi super coincidência, né? Legal. Bom, então, gente, eu passei aí para vocês uma pincelada do que seria a questão da escrita criativa, porque é um assunto relativamente novo. Há pessoas se especializando nessa área, né? E hoje é muito usada mesmo para copyright, que são aquelas copies, né, que eles chamam de texto que converte, né? E recentemente pesquisando, eu vi o pessoal explicando, por exemplo, quando você faz uma proposta, você não coloca lá a palavra imperdível, nem coloca a palavra bônus, porque isso tudo para nós que estamos montando os nossos projetos, né? É algo que passa a ideia de venda. Olha só como é que o padrão das coisas mudam, né? E aí, para finalizar, falar um pouquinho de mim, que eu sou daqui de Belo Horizonte, Minas. Atualmente estou escritora, ilustradora de livros infantis e juvenis, solteira, 53 anos. Essa é a capa do livro, A Menina que Viu a Lua, que a Karina comentou agora há pouco. Foi um livro que Ajudem eu a quis Janete, escrever. gente. Divulga o livro dela. A Karina, acho que até agora a Karina é que comprou, né? Comprei. A Karina é que conhece a história da menina que viu a lua. A Ana fica admirada com os desenhos. Fica admirada. Esses desenhos eram os desenhos que eu imaginava quando era criança, acredita? Ah, que legal. Eu gostava de desenhar desse jeito. E eu devia ter apanhado o livro para mostrar para vocês, né? Dá tempo, Karina? Dá, não pode mostrar, Janete. Eu entro. Segundinho. Eu não sei onde está o meu aqui. Pronto. Então, aqui está o livro, tipo brochura. É um livro bilíngue, todo colorido. Ele tem uma ilustração por capítulo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu não me vejo na câmera. Então, eu vou contando as histórias a partir da hora que a Ray nasce. É uma menininha que tem uma amiguinha virtual, imaginária, a Lua. E vai contando a historinha dela, os momentos que ela passa divertidos, brincadeiras, a hora que ela sonha com a lua. Então, eu fui desenhando cada figura para representar o capítulo da história. E a maioria, são memórias que eu tinha de quando era criança. Esse livro, ele trata da minha própria história de criança, de uma imaginação muito criativa. Eu morava numa casa com um terreno grande, eram 1.200 metros, era uma chácara. E nós brincávamos naquela selva, né, de árvores frutíferas, imaginando 1.001 coisas. E eu lembro que a minha mãe fazia sopa mágica para nós. A sopa mágica era bater os legumes todos no liquidificador e deixar só a batatinha e o macarrão inteiro. Então, nós comíamos a sopa colorida, com todos os legumes, verduras que nós não gostávamos, ela batia tudo. E aí ela dizia que a sopa era mágica, que realmente ela fazia uma mágica, né? De
com que nós comêssemos coisas que não gostávamos, porque era bom para a saúde. Ai, ai. E era uma menininha muito imaginativa. Eu lembro que eu achava que a lua era uma bolinha de sorvete. Então, na minha cabecinha, a lua era uma bola de sorvete. Aí, o dia que eu fui para a escola, com 6 anos, a professora falou assim, a lua é um satélite e tal. Aí eu fiquei lá pensando, não, estragou a brincadeira. Deixa a bola de sorvete, que é mais legal. Alguns dizem que na lua tem São Jorge, que na lua tem astronauta, fala que lá tem ET. Cada um inventava uma história, né? Mas na minha cabeça era uma bola de sorvete. E aí eu escrevi esse livro para aproximar os pais e filhos. E baseado no livro, nas histórias, na forma como ele foi escrito, eu fiquei pensando já com a mentoria da Karina, o Ideia em Ação, como que eu faria uma mentoria. E a questão de escrever é algo que eu gosto muito, e ensinar pessoas a escrever é algo que eu consigo também fazer. Eu tive mais de 200 trabalhos orientados de TCC, e entre TCC e trabalhos técnicos dos alunos, em que eles tinham uma ideia e não conseguiam colocar isso adiante. E, então, assim, eu ajudo as pessoas que têm essa dificuldade para escrever. A pessoa quer fazer um livro, mas não sabe por onde começa. Começa, escreve. Criança que tem entre 5 e 9 anos, e às vezes os pais não sabem o que eles podem fazer junto com os filhos, dá para fazer um livro de memória junto. Então, assim, eu gosto da escrita, gosto do desenho, né? Que legal. E esse livro é bilíngue porque criança não tem fronteira, então ele foi feito para ultrapassar as fronteiras do país, né? Criança brinca em qualquer língua, não precisa nem ter o mesmo idioma, elas se divertem, independente de tudo, né? Eu pensei na mentoria do Destrave Criativo, de Sol a Vela, o jogo da realização. Por quê? A questão do foco, né? O que as pessoas mais precisam hoje é ter foco, acabar com a procrastinação, ter disciplina para realizar as coisas. E eu tive mais disciplina, mais foco quando eu comecei a fazer a mentoria com a Karina. Gratidão, Karina. Então, essa mentoria, ela tem 4 pilares que eu acredito que são, vamos dizer, princípios dos quais não abro mão, que é a conexão com Deus, mas o que sustenta essa mentoria é a conexão com Deus, a disciplina, a criatividade e determinação. Então, por meio desses 4 pilares, a gente consegue manter o foco para realizar a escrita criativa, a escrita de um livro, a escrita de um projeto, um TCC, uma monografia, né? Porque a ideia é usar a força da pessoa que escreve para produzir. Não sou eu que produzo, eu só mostro o caminho. Então, como que você pode destravar a sua ideia, seu projeto? Bom, uma aula só, aqui eu passei uma pincelada de coisas, né? Porque basicamente, quando você quer escrever alguma coisa, você não começa pela introdução, ao contrário do que se pensa. Você começa a fazer